nos ajudou, Senhor, Pai, fica conosco nesta aula. Sim, meu Deus. Servo, apóstolo, professor da saúde do teu filho Pavão, toma a minha Cristiane, tem pensamento, tem aprender, Pai. Toma o Rafael do Armão, toma a família do apóstolo. Sim, papai. Sua esposa, missionária, aí, Lídia, seus filhos, sua família, filha dele, todos os familiares, aqueles parentes de mora perto dele, que uma mesa do céu, todos lá, todos nossos lares, além do seu corpo, tudo que eu estar aqui na tua casa, para aprender de mim, que sou manso de coração, e quando com nossas almas, oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nós vamos falar hoje sobre entendendo o juízo de Deus. Entendendo o juízo de Deus. Aleluia. Mais uma aula da Escola Profética Unção Sem Limites. E nós vamos começar lendo um texto que se encontra em Abacuque. Abacuque, abra a Bíblia em Abacuque, capítulo de número 1, o versículo de número 5. Glória a Deus. Abacuque, isso. Entendendo o juízo de Deus. Meu Deus. Abacuque, está escrito assim: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis. 1:5. Glória a Deus. Isso. 1:5. Aleluia. Isso. Quando vos for contada. Vou ler novamente. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Aleluia. Poderosa essa palavra, né? Muito, muito forte. Quantos podem dizer um grande aleluia? Aleluia, glória a Deus. Porque é tremenda essa mensagem, não é? É uma tremenda mensagem profética. Eu vou ler esse texto de novo. Olha, observa. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Meu Deus do céu, que obra maravilhosa é essa que Deus vai realizar. Quantos acreditam nesta obra inacreditável que Deus pode fazer? De repente, é uma obra maravilhosa que Deus pode fazer, de repente. Estar por realizar na nossa vida. Esse texto é muito forte. Algo de maravilhar, de admirar e espantar a todos. Uma obra também de proporção tão grande que seria percebida entre as nações. Olha só, o que Deus estava para realizar ia ser percebido entre várias nações, de tão grande, de tão forte, de tão sobrenatural. O que Deus realizaria que quando alguém fosse nos contar, seríamos incapazes de acreditar que tal coisa pudesse estar acontecendo? Tem que ser algo muito forte, né? A que tipo de milagre, promessa ou intervenção divina ou profética que o profeta está se referindo? O que o Abacuque está se referindo que Deus vai realizar no meio da nação, que iria colocar a nação em destaque?
O que o profeta Abacuque está falando? Que Deus iria realizar uma obra tão grande que nem a própria nação iria acreditar que estava se realizando. À primeira vista, lendo esse texto, tudo parece desejável, tudo parece ser bom, né? As expectativas iniciais, as expectativas que esse texto traz aqui, tornam este versículo uma realidade bem assustadora. Esta é uma grande surpresa de Deus para pessoas, ministérios, cidades e nação, né? Deus vai realizar coisas tão grandiosas que isso é surpresa para todos nós. Grande surpresa. Esse texto nos traz uma fé, uma esperança muito grande. Só que, na verdade, poucos discernem esse texto. Ou seja, a maioria até crê neste versículo, porém de uma maneira totalmente equivocada e desalinhada em relação ao seu contexto original. Se lembra do início? Eu mostrando que quando a gente entende errado, a gente crê errado. Mesma coisa nesse texto. Mesma coisa com diversos textos que nós usamos para impactar a fé das pessoas. As pessoas hoje em dia elas têm entendido errado e assim têm acreditado errado. Olha, na verdade, esta é uma das profecias mais distorcidas da Bíblia pelos crentes, essa de Abacuque. Seria, portanto, de extrema relevância se compreendêssemos melhor os bastidores desta promessa em palco, entender totalmente o que esta promessa quer dizer, o que está sendo posto diante dos olhos de todos que ouvem, que usam esse texto. Depois de um tempo de muita excelência e prosperidade que culminou no reinado de Davi e Salomão, a nação aos poucos, no decorrer das gerações, vai entrando em expressiva decadência e começa a ser advertida de muitas formas e por muitos profetas. Então, quando Davi e Salomão terminam o teu reinado, a nação agora ela vai começar a cair numa decadência, e Deus vai levantar vários profetas para falar com a nação de Israel, advertindo de diversas formas. Vem então uma terrível fase, onde parece que a idolatria e a impiedade definitivamente triunfaram, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, depois que Salomão ele traz ali a divisão do reino do norte e reino do sul, reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos, e daí para frente a nação de Israel começa a declinar-se, a cair. A idolatria, a insensibilidade, a adoração a outros deuses, a impiedade parece estar triunfando. E Deus começa a levantar profetas que vão trazer o que Deus está sentindo no teu coração e falar para o povo, anunciar para o povo, declarar para o povo. Só que o povo estava tão corrompido, que começou a apedrejar os profetas, começou a jogar em cisternas, começou a virar as costas para eles, começou a levantar profetas que profetizavam segundo o querer deles. Eles tinham profetas que profetizavam o que eles queriam ouvir. Parece hoje em dia, né?
Hoje em dia, quando a gente traz algo que está do coração de Deus e fala para o povo não aceita. Agora, quando alguém vem e traz uma profecia da carne que amassageia o ego, eles abraçam, eles gostam, eles colocam essa pessoa lá no altar, no pedestal, dizendo que aquele é de Deus e aquele que profetizou, que realmente estava no coração de Deus, não, esse não presta. Naquele tempo eles escolhiam de quem que eles iam ouvir a profecia. Se a profecia fosse contra eles, eles não aceitavam, rejeitavam esse profeta. Agora, se a profecia massageasse o ego, falasse que eles iam se dar bem, ia ganhar isso, ia vencer, que Deus era com eles, aí essas eles iam e ouviam. Eles caíram numa decadência, na idolatria, no pecado, e Deus começou a levantar profetas. Esta foi então a resposta que Deus deu à oração desesperada do profeta Abacuque. Quando o Abacuque clamava e reclamava do silêncio divino e da sua aparente insensibilidade mediante tanto pecado e injustiça praticados impunemente pela nação santa. Vamos ler? Tá em Abacuque aí, não tá? Eu ainda não estou não. Eu estou em Oséias. Mas vamos lá. Abacuque, o capítulo 1 ainda. Isso, 1. Abacuque 1, o versículo 1 até o 4. Vamos ler. Pode ler, por favor. Sim, pode. O Pedro que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade, e me fazes haver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também que suscite a contenda e o litígio. Porque por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio o cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Até o 4? Isso. Então, você vê que, o que Abacuque está fazendo? Abacuque está levando a situação do povo diante de Deus. Deus, por que o Senhor não se manifesta? Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não escutará? Até quando eu gritarei violência e não salvará? O Senhor não vai entrar com providência. Por que razão me fazes ver iniquidade e ver a vexação? Por que o Senhor me mostra isso? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Ele está falando assim: Deus, está tudo errado. Deus, por que não tem punição, não tem juízo? Deus, por que a nação está assim? O Senhor não fala nada. Senhor, o que está acontecendo? Será que nós estamos tão distantes do Senhor que o Senhor não quer nem mais nos corrigir? Porque Deus, Ele é o Pai que corrige o Filho que... E o profeta, ele está enxergando tanta coisa errada, ele está enxergando tanto declínio do povo, e ele leva isso a Deus, mostrando que tem pecado, mostrando que tem violência, mostrando que tem injustiça, mostrando que tem, impureza. E agora, Deus, ouvindo tudo isso, só as pessoas que veem o pecado com os olhos de Deus podem entender de fato esse texto. Só as pessoas que se conectam no coração de Deus
vão olhar para as pessoas e não vai querer passar a mão na cabecinha, mas não é porque não gosta delas, é porque quer trazer um arrependimento. Arrependa-se, conserta a tua vida. Olha, tá errado assim, assim, assim. Se continuar assim, você vai para o inferno. Eu não quero que você se perca. Eu amo tanto a tua vida que eu prefiro ser duro, eu prefiro ser áspero, eu prefiro ser profeta de Deus e você não gostar mais de mim do que ser profeta da carne para você ser meu amigo. Todo mundo virou as costas para Abacuque, porque o que Abacuque está fazendo? Abacuque está levando o pecado do povo perante a Deus e perguntando por que não tem juízo, por que o Senhor não entra com providência, por que o Senhor não abate essas pessoas, não abate o teu povo, porque o Senhor está permitindo essa corrupção, essa violência, por que isso tudo está acontecendo e o Senhor não faz? Nada. Porque o profeta Abacuque, ele tinha os olhos como chama de fogo, os olhos de Deus. Ele enxergava as coisas como Deus estava enxergando. Um profeta, ele sempre vai vir trazer uma mensagem que está no coração de Deus. E tenho algo para dizer. A mensagem que está no coração de Deus sempre vai nos contrariar, nunca vai nos confortar. Sempre vai vir de encontro a nos deixar confrontados. Por mais a gente pode ter tantos anos de ministério, Deus sempre vai olhar para que não, ainda tem algo de errado, você precisa se endireitar, mas porque Ele quer que a gente avance, porque Ele quer que a gente cresça, porque Ele quer que a gente chegue em lugares que a gente... Porque talvez a gente olhe para onde nós estamos hoje e diga assim, é o suficiente. Só que Deus está falando assim, não, eu ainda tenho mais para você. Deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu te lapidar. Passa nos meus desertos, passa nas minhas provas, deixa eu limpar você completamente, porque ainda vou te colocar em um lugar de alto retiro. Ainda tem mais, o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Ainda está por vir, mas a mensagem que vai fazer com que a gente não caia na estagnação é: levanta-te e conserta-te, arrependa-te dos teus maus caminhos, ora, jejua, que eu vou te ouvir e sarar a tua terra. Arrependa-se. Mas eu preciso me arrepender? Claro que sim. E arrependimento são níveis, porque conforme você vai sendo tratado por Deus, você vai vendo necessidade de se arrepender em níveis maiores. Mas vamos, olha só as pessoas que veem o pecado com os olhos de Deus podem entender de fato esse texto. Como que o coração do profeta estava triste, abatido, amargurado com tudo que estava acontecendo ao redor dele, e ele não podia fazer nada, porque os profetas que haviam se levantado não tinham voz ativa, não ouviam mais os profetas de Deus. Na verdade, o que está em pauta é uma forte intervenção divina através de um grande juízo. Olha, preste atenção que isso daqui, nós estamos vivendo isso hoje. As igrejas estão fechadas. Muitos dos comércios estão fechados. As pessoas estão tendo que ficar trancadas dentro das suas
casas. Muitas pessoas já estão em desesperos, algumas pessoas estão se suicidando, outras pessoas estão caindo em depressão e ansiedade, não sabem mais o que fazer. Só que antes disso acontecer, a igreja estava em decadência. Antes disso acontecer, só havia profeta da prosperidade, profeta da bonança, profeta que profetizava segundo a carne. Estava faltando profeta de Deus para trazer o que estava no coração de Deus para o povo. E quando se levantava o homem de Deus, eles apedrejavam, eles viravam as costas. Então Deus usou de um juízo. Deus usou de um juízo. O tema dessa aula é entendendo o juízo de Deus. Porque, pastor, nós estamos vivendo o juízo de Deus. Nós estamos em um tempo que o juízo de Deus tem se manifestado. Já faz 3 meses que fazer a obra não está fácil como estava antes. A gente podia ir e vir, a gente podia ir dessa cidade ir para outra cidade, entra na casa de um, entra na casa de outro, reúne, botava a caixa na rua, né? Que nem ele teve comigo em Campos, a gente botava a caixa na rua que os pastores emprestavam e reunia um monte de gente na rua para pregar. Hoje, se tiver um aglomerado de igreja ou de gente falando, tem que estar 1,5 metro de distância e não pode ter muita gente, as portas estão fechadas, mas tudo isso é um juízo de Deus, porque quando estava tudo fácil para se fazer a obra do Senhor, ninguém mais buscava saber o que tinha no coração de Deus. O ano começou, é o ano da dupla honra, é o ano disso, é o ano daquilo. Quando virou o ano, eu falei para minha esposa, é ano de promessas se cumprirem, é um ano profético, então se prepare que vai acontecer, tudo que Deus estava prometendo que ia acontecer, vai acontecer. Não demorou muito, o juízo chegou. Não demorou muito, o juízo de Deus se estabeleceu. Nós tivemos um janeiro que também foi bem perturbado, um fevereiro que a nação brasileira profanou a nossa fé. A nação brasileira no carnaval profanou a nossa fé, no sambódromo, fazendo de escárnio os objetos da nossa fé, fazendo de escárnio o nosso Senhor Jesus, botando ele como derrotado pelo diabo. E não demorou muito, o mundo entrou em pânico, o mundo ficou em desespero, o mundo fechou-se entre si, o mundo ficou apavorado com um vírus que surgiu não sei da onde, dizem que veio da China, mas eu vejo tudo isso como juízo de Deus, porque os profetas de Deus tentaram alertar, mas poucos são também, porque as pessoas estão escolhendo profetas da carne e ninguém sabe mais o que tem se passado na mente do nosso eterno Deus, o que está no coração do nosso eterno Pai. Mas nós estamos aqui para entender esse tempo, e quando aprendermos a discernir o tempo que estamos vivendo, conseguiremos nos levantar e fazer a diferença. Posso dar uma... Pode falar, profeta. Um detalhe que foi, né? Tocou nesse carnaval. Não tem aquele que fez o Jesus Cristo e o Diabo no carnaval? Fala. Depois do carnaval, acho que uma semana depois, aquele que fez o Diabo do carnaval sofreu um acidente e morreu. Por causa dos inimigos que a partir. Então nós estamos vivendo o juízo de Deus. Nós temos que entender esse tempo. Nós temos que buscar
o manto profético, como esse homem, como Abacuque. A oração dele não era Deus abençoa, Deus tira, não, Deus traz juízo. Olha a oração do profeta, enquanto hoje nós estamos vendo todo mundo, Deus tem misericórdia. Não sei, será que Abacuque era homem de Deus? Porque todo mundo estava orando para ficar tudo à torta e à direita. Ele estava assim, não, Deus, a terra não pode ficar assim, a terra não pode ficar essa sujeira, a terra não pode ficar nessa imundície, a terra, o teu povo não pode ficar prostrado na idolatria, na corrupção, nas coisas errôneas como está. Traga o teu juízo, Deus, faça alguma coisa, Deus, opera de alguma maneira, Deus, abate cada um de nós. Olha o que o profeta está pedindo. Às vezes eu paro assim para pensar, Deus, será que eu sou profeta? Porque os profetas iam na contramão, e nós, por causa do sistema religioso, nós viramos massa de manobra. Missionária, pastor Rafael, a gente vira massa de manobra. Às vezes Deus quer manifestar um juízo para trazer um tempo de arrependimento, e nós estamos intercedendo da maneira errada. Só porque oração para isso, oração para aquilo. E Deus falando assim, não, o que está no meu coração vai se cumprir. O tempo do juízo vai se cumprir. Vocês estão tentando fazer com que não se cumpra, porque vocês não são daqueles que sabem o que está no meu coração. Deus está procurando profetas que estejam ligados com o coração dele, ligados no espírito dele, e aprendam a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Estamos precisando parar e rever o que a Bíblia diz. Nós vemos os primeiros 4 versículos, ele levando até Deus a questão do povo no pecado e pedindo juízo. E pedindo uma intervenção divina. E sabe o que eu tenho visto nas redes sociais? Sabe o que o povo está pedindo? Intervenção militar. O povo está pedindo intervenção militar, porque a esquerda, o Partido Comunista, está querendo tirar o Bolsonaro presidente, e está uma guerra entre eles, e os crentes estão entrando na boiada, igual boi junto também, e Deus está falando, cadê os meus profetas? Não é intervenção militar, não é intervenção divina. Cadê os profetas de Deus pedindo para que eu entre com a minha plenitude, com o meu juízo, e faça com que haja um grande arrependimento, não só no Brasil, mas em toda a terra? Cadê os profetas que choram? Os profetas que enxergam a realidade? Será que a realidade está... será que nós estamos tão cegos que nós não enxergamos a realidade? Não são muitos que enxergam, mas eu queria ser um desses poucos que enxerga. Eu queria ser um desses poucos que sabe o que está no coração do Pai. Eu não queria ser esse monte de profeta que profetiza segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o desejo da carne das pessoas. Eu tenho um propósito no meu coração de me tornar um profeta que faz juízo ao nome profeta, porta-voz de Deus, que enxerga a realidade da terra, pois só enxergando a realidade nós vamos conseguir combater essas circunstâncias que têm nos cercado, nos aprisionado. Só enxergando a realidade que o mundo está, parece até que o mundo está um mar de rosas, de tanto que estão profetizando bonança,
renúncia e vai mudar, e Deus vai quebrar isso tudo. Só que eu vejo no coração de Deus falando assim: cadê os meus profetas pedindo o meu juízo? Só através do juízo de Deus, aqueles que estão com o nariz em pé, topete para cima, coração duro, vão ser quebrados e vão se arrepender. Cadê os profetas? Cadê? Não. Às vezes, nós achamos que é o outro que tem que fazer. É o outro que tem que falar. Quem vai me dar o ouvido? Um cadeirante? Não me dá ouvido não antes. Mas quem vai dar ouvido à missionária? Uma dona de casa. Muitas das vezes a gente se vê assim. Muitas das vezes a gente tem esse olhar, mas se nós nos levantarmos, aquele que nos chamou garante. Se nós nos levantarmos, aquele que vai nos revelar, aquele que vai nos acender a chama profética, o manto profético, porque hoje em dia está uma febre falando em manto profético, não, o manto profético é aquele que traz a realidade do coração de Deus aqui para a terra. E meu irmão, a realidade que está no coração de Deus, concernente ao que está acontecendo dentro da igreja, não é boa não, porque a igreja tem ido de mal a pior, a igreja tem se corrompido, a igreja tem dado teus altares, teus púlpitos para homens que estão totalmente fora da direção do Espírito Santo. Muitas das vezes tem pessoas que estão aqui embaixo, que não são ouvidas, mas recebem mais direção do Espírito do que aqueles que têm a oportunidade de pegar o microfone. Igrejas cegas, caminhando em direção ao abismo, multidões de pessoas sendo direcionadas a caminhos que vão levar à perdição. Igreja brigando com igreja, irmão brigando com irmão, pessoas que entram dentro do templo da casa do Senhor somente para buscar os teus desejos, somente para poderem alcançar aquilo que brota dentro do teu ser, só olham para o seu próprio umbigo, só lutam pelos teus próprios quereres, não há uma comunhão, não há um partir de pão, não há misericórdia do próximo. Ele vem buscar misericórdia para ele, mas não tem misericórdia do próximo. É mais fácil ele pisar no irmão que está do lado para ver se consegue chegar primeiro à bênção dele, do que estender a mão. É o que nós estamos vivendo. O evangelho tem crescido nessa geração. Não, as igrejas estão inchadas. Houve um inchaço dentro das igrejas, pois quando nós vamos fazer uma análise profunda do grau de entendimento do que é ser cristão dentro das igrejas, nós vemos que a maioria deles não sabe nem sequer quais são os fundamentos básicos da fé. E o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós vemos pessoas derrotadas. Eu não estou falando aqui que nós não vamos sofrer ataques, pedradas. O próprio Jesus declarou: no mundo tereis aflição, mas por maior que seja a aflição, o Senhor, o meu pastor, e Ele não me faltará. Eu tenho convicção, a aflição veio, mas é passageira, mas aquele que está comigo nunca vai me abandonar. Ele mesmo falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha a diferença.
Tem gente que entra e quando lê o Senhor meu pastor e nada me faltará, quando perde o emprego, passa a primeira semana de crise, vira as costas para aquele que o resgatou do Egito e ele quer voltar para o Egito. Quer voltar para o mundo. Sabe por quê? Porque o sacerdote não soube ensinar um evangelho genuíno. Criou-se crença, acreditando no que não é para acreditar. Entendeu errado, acredita errado. Os profetas que se levantam hoje em dia profetizam coisas que eles mesmos nem entendem e profetizam segundo a tua carne e nunca aprendem a se conectar no coração de Deus para trazer o reino para a terra. E trazer o reino para a terra é confronto com o império das trevas que tem dominado aqui. É confrontar o pecado, é confrontar a mentira, é confrontar a prostituição, é confrontar a impureza, é estabelecer uma metanoia, é trazer palavra de arrependimento, senão vai haver juízo. Sabe por que nós estamos vivendo esse tempo de juízo no planeta? Porque poucos são os profetas que dizem ou se arrepende ou vai viver na ira vindoura. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Profeta. Jesus falou: de mulher nascida, não tem um profeta de mulher que nasceu, esse profeta João Batista, não tem nenhum outro que seja maior do que ele. E qual é a mensagem dele? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Vai vir o juízo. O machado já está posto na raiz para cortar, e vai cortar e vai lançar onde? No fogo. Só que as nossas mensagens são docinho, docinho, Deus é contigo, Deus vai te dar, segura a chave, segura o carro, e Deus está entrando. As pessoas entram de uma maneira aprisionada nas trevas, e saem aprisionadas nas trevas e acreditando que Deus vai fazer algo por elas. Isso tem que mudar. A minha oração é que o Senhor Espírito Santo levante profetas como Abacuque, que enxergam a realidade, que enxergam além da carne, que enxergam além da capa, da gravata, da roupa bonitinha, da posição de destaque na igreja, da posição de destaque da sociedade, e fala assim: Senhor, olha, tá até bonitinho por fora, mas por dentro tá oco, tá podre, tá sujo, tá imundo. Ah, Senhor da glória, não permita que ele ou ela ou esse povo vá para o inferno. Traga o teu juízo para que haja arrependimento. É a minha oração, é pelo que eu tenho buscado, é por isso que eu tenho que, eu falo para minha esposa: se o Senhor mostra para minha pessoa, não é porque Ele quer usar outra pessoa. Se o Senhor me mostra a sujeira, não é porque Ele quer usar outro para poder limpar, Ele quer usar a minha vida. Se Ele mostra para o Senhor, Ele quer usar o Senhor. E eu tenho certeza que se nós estamos aqui, nesse momento em que o mundo está de cabeça para baixo, é porque o Senhor tem um propósito ainda para com as nossas vidas, para trazer uma realidade vinda do céu, do coração dele, que ainda vai abalar, porque vai chegar um momento que
que as pessoas terão fome e sede, não vai ser de pão nem de água, mas da palavra genuína do Senhor. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está na igreja, mas ele já está se sentindo fraco e falando assim: nossa, eu nunca estou alimentado, nossa, eu sempre estou fraco, nossa, eu sempre estou fraquejando, nossa, eu nunca consigo me firmar, nossa, o que está acontecendo? Todo ataque que vem eu sofro, eu caio. Sabe por quê? São pessoas desnutridas, pessoas que estão com anemia espiritual, pessoa que não conhece nem as escrituras, nem o poder de Deus. Elas entram vazias e saem ocas, mas isso vai mudar, porque o Espírito Santo está separando um povo que tem fome, que tem sede de buscar a realidade do coração de Deus para poder estabelecer aqui na terra. E serão através desses poucos, eles têm pouquinho, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus vai multiplicar e vai alimentar uma multidão. Vai alimentar uma multidão. Escama dos olhos vão ser tiradas. E nós vamos buscar por isso. Eu sinceramente não acredito que esse ministério é único exclusivamente de Abacuque, ou foi único exclusivamente de Jeremias, ou foi único exclusivamente de Isaías. Não. É um ministério que está carente, porque falta quem ensine com coerência o que é o ministério profético. Deus ainda tem os seus profetas. Deus ainda quer levantar os seus profetas. Só que Ele está dizendo: meu profeta profetiza o que está no meu coração, não o que vem na mente dele, na boca dele. Não são mensagens lisonjeiras, mensagens que afagam, mensagens que confortam. É a realidade do coração de Deus, trazendo juízo para a terra, para que haja arrependimento e aquele povo que estava na impureza se converta e não seja lançado no fogo eterno do inferno. Estamos vivendo um tempo de colheita, e como eu disse, foi a aula de ontem, vocês não estavam? Como eu disse, se nós não fazemos a nossa parte de colher, sabe quem colhe? Satanás. E ele tem feito isso com uma maestria extraordinária. Nós vemos que todos os dias morre gente sem ter se convertido, sem ter ouvido falar do Evangelho, ou desviado. Sabe por quê? Porque o trabalho que é para a gente fazer de colher na seara do Senhor, nós estamos paralisados, estagnados, não sabemos usar a ferramenta que Deus nos deu, ou a ferramenta que Deus nos deu, nós deixamos ficar cega e não temos habilidade suficiente para poder fazer ela funcionar com maestria. E quem tem feito isso? O inimigo das nossas almas. As igrejas estão vazias, mas o bar lá da frente de casa está cheio todos os dias. Não é, Rafael? Não tem essa que é segunda, não, ou terça. Todos os dias. E as igrejas estão vazias. Mas sabe por quê? Porque está faltando profeta para trazer a realidade do coração de Deus, apregoar que vai vir juízo, para que haja arrependimento. Vamos dar continuação aqui, ó. Na verdade, o que está em pauta é uma forte intervenção divina.
através de um grande juízo que surpreenderia a todos, o que se cumpriu quando Jerusalém foi arrasada e o povo levado em cativeiro para a Babilônia. Então, aquele texto que está dizendo que Deus vai fazer coisas grandiosas, olha só, se lembra que a gente começou a ler Abacuque capítulo 1, versículo 5, dizendo que Deus ia fazer uma coisa surpreendente dentro da nação? Sabe o que era? A coisa surpreendente foi levar o povo para o cativeiro. A coisa extraordinária foi levar o povo para o cativeiro. Normalmente, o pecado não apenas traz uma dinâmica de escravidão, como também um terrível processo de insensibilidade moral, dureza de coração, seguido pela cauterização da consciência. Isso torna ainda mais difícil, radical e desafiante o ofício profético. Quanto mais corrompido está o povo, quanto mais corrompido está a nação, mais difícil é exercer o ofício profético. O ofício profético é trazer a realidade do coração de Deus para a terra. E dizer, gente, ou se converte ou vocês vão viver um grande juízo. Só que os profetas de hoje em dia nem sabem o que é um ofício profético. Não é verdade? Eles nem sequer sabem o que é um ofício profético. E agora eu quero falar de 2 desafios proféticos. 2 desafios que um profeta tem. Né? 2 desafios que o profeta tem. O primeiro desafio do profeta é levar o povo a crer na obra do juízo de Deus. Jeremias profetizava que o povo seria levado cativo, mas ninguém acreditava. Hoje em dia, por existirem diversos profetas que estão profetizando segundo a carne, as pessoas não querem ouvir mais a mensagem do juízo de Deus. Se a gente continuar na escravidão, continuar nas coisas erradas, nós vamos sofrer o juízo de Deus. Só que agora nós estamos vivendo o juízo. Nós estamos vendo o que é o povo está corrompido, não adorando, não buscando ao Senhor. Nós estamos vendo isso. O juízo chegou, né? Mas um dos grandes desafios do profeta é levar o povo a crer na obra do juízo. Vamos lá. Destruindo as falsas convicções. Invariavelmente, as pessoas religiosas estão à cata de uma profecia abençoada. Não é assim que funciona? Aonde tem gente profetizando bênção, o povo está correndo para lá. Está tendo cura ali, corre para lá. Está tendo milagre ali, corre para lá. Está tendo revelação ali, corre para lá. Né? As pessoas religiosas estão à busca das profecias abençoadas. Elas não estão interessadas em ouvir e entender o coração de Deus. E por isso não toleram a palavra profética quando são advertidas. Elas estão cauterizadas, elas estão algemadas, elas estão mumificadas, elas estão, né, presas nas coisas dela e elas estão buscando as bênçãos, buscando não sei o que, buscando as coisas que elas mesmas querem e não toleram ouvir a palavra profética, a palavra de advertência, a palavra de quando certa feita eu estava no Monte da Jaqueira, lá na cidade de Macaé, e era uma madrugada e uma pessoa chegou para um amigo que estava conosco, conhecido, o homem de Deus, e chegou e falou assim:
te conserta, senão o Senhor vai te abater. Deu até briga no monte. Deu até briga. O varão virou para ele assim, não, se é de Deus, você vai me falar no que é para me consertar. Aí o outro falou assim, não, mas Deus não revelou, só mandou dizer para você se consertar. E começou aquele moído, aquele roça, aquele negócio todo. Porque as pessoas estão tão cauterizadas e tão acostumadas a ouvir, Deus é contigo, varão, continua nessa tua força, Deus vai te honrar. Quando se levanta um para dizer, te conserta, bota a tua vida no altar, senão Deus vai te meu Deus, quando alguém se levanta para fazer isso, as pessoas não conseguem, não toleram ouvir esse tipo de mensagem. Eles não conseguem. Quanto mais insistimos nesta posição, tanto mais aceleramos e intensificamos o juízo de Deus. E o pior, menos cremos nesse juízo vindouro. E, já que não cremos, o que vai acontecer? Vamos ser surpreendidos. Todo mundo foi surpreendido pelo coronavírus. Estamos profetizando que Deus não manda, amassageando o ego e aceleramos mesmo. O juízo de Deus vai chegar, a gente queira ou não. Mas as pessoas nem creem nisso. E quando chega o juízo, todos são pegos de... E até aqueles que eram para estar firmes na rocha, né? Eu sou como os montes de Sião, não se abala, permanece para... mas eu vejo um monte que declarava essa palavra, tudo abalado aí. Tá tudo abalado, meu irmão. Tudo abalado, tudo, né? Sim, eu nem sou muito fã de um homem de Deus que é da uma igreja muito conhecida e todo mundo sabe o nome dele, começa com S, né? Todo mundo conhece. Mas, rapaz, o cara lutou com unhas e dentes para poder não fechar a porta da igreja dele. E só depois que diminuíram os ônibus, o metrô e tudo, que ele falou assim, agora sim, mas a igreja continua aberta, eu vou fazer culto online, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele continuou firme ali na posição. E um monte que dizia que é o tal que faz acontecer, no primeiro decreto fechou a porta e sumiu. Agora, nós somos como os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre, ou não? Os verdadeiros, eles continuam de pé. Ainda existe aqueles que não se prostraram, que não se dobraram. Ainda existe 7.000 que não se prostrou diante de Baal, que continua intercedendo, que continua buscando, e ainda vai trazer uma realidade profética para a terra. Ainda vai se levantar pessoas com habilidade, com o coração de Deus batendo no peito dele, com a unção do Espírito Santo, e vai trazer a realidade do reino, vai abalar ainda muitas pessoas. Qual seria de fato esta obra tão admirável referida por Abacuque no versículo 5? Que ninguém acreditaria. A resposta não é outra senão um terrível tempo de julgamento divino. Porque ele levou a oração mostrando como o povo estava. No versículo de número 5 diz assim, aí Deus vai falar agora, vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada.
Sabe qual foi a obra? Levar o povo para o cativeiro. Sabe qual foi a obra? Permitir que os caldeus invadissem Jerusalém, queimasse a cidade, derribasse os muros, entrasse no templo, levasse os instrumentos, os equipamentos, as coisas sacrossantas que estavam lá para dentro da Babilônia, levou o povo cativo e foram mais de 70 anos lá dentro. Foi a obra maravilhosa. Qual foi a obra maravilhosa? Um terrível tempo de julgamento divino. O julgamento foi de quem? Divino, de Deus. Não vem falar para mim que coronavírus é obra do diabo. O diabo não tem poder para isso, não. Claro que ele é um instrumento de Deus para trazer o terrível tempo de julgamento, para que as pessoas abram os teus olhos, para olhar para trás e se arrepender do teu mau caminho. Olhar para trás e se arrepender do teu mau caminho, se arrepender das coisas errôneas. Texto aí, poderoso, que eu vou ler agora, e conhecido também. A minha página, a 2 Crônica, se não me engano. Opa, abriu. Olha, 7,14, texto muito conhecido, 2 Crônica 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Olha isso, o próximo versículo, o 15, aleluia. Agora então estão os meus olhos, meu Deus, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Por quê? Porque houve humilhação, porque houve conversão, porque houve busca, porque houve arrependimento. Então os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos estão atentos, porque agora escolhi e santifiquei essa casa. Aleluia. Mas primeiro vem um tempo do julgamento divino, porque só no processo do juízo de Deus que esses corações duros de pedra serão transformados em coração de carne. Então eu, como profeta, tenho que tomar cuidado quando dobro o meu joelho para orar pelo planeta. Porque se é um juízo de Deus, como que eu vou ir contra o juízo de Deus? Que cumpra-se o juízo de Deus, que aqueles que hão de ser guardados e separados estejam com a mão potente em cima, e que aqueles que estão com o coração duro ainda se arrependam o mais rápido possível. É a oração que nós temos que fazer. Meu Deus, vamos continuar um pouco mais aqui. A nação seria destruída e exilada. Um duro processo para tratar com as mais profundas raízes da apostasia e idolatria. Este princípio também ensina e adverte que temos uma forte tendência para a incredulidade quando a questão é o juízo de Deus. Nós recebemos, pastor, quando a profecia vem massageando o nosso ego.
Mas quando a profecia vem falando que vai vir um juízo de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa parentela, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta, porque o que nós estamos vivendo é a nível global. Nós não recebemos, nós somos incrédulos quando se levantam profetas e profetizam que está vindo um juízo. E eu vou depois trazer a aula que foi ministrada semana passada, que fala o que é isso, como abater isso, como vencer, quais são as armas espirituais para nós vencermos isso. Vamos lá, que dá mais uma adiantada. Ó. Milagres não transformam o nosso caráter. Sabia que se Jesus me levantar da cadeira aqui agora e me colocar para andar, isso não vai transformar o meu caráter? Isso não vai transformar o caráter do pastor, da missionária, de ninguém. Nós vamos ficar impressionados. Mas nos transformar não vai não. Não vai nos transformar. Ó, milagres não transformam o nosso caráter. O juízo de Deus, sim. A mão do Senhor sobre a nossa vida. A operação do julgamento divino, isso transforma o nosso caráter. E eu falo por experiência própria, porque eu vivenciei milagres extraordinários. Eu vi Deus fazendo coisas grandiosas, mas só quando o juízo dele veio, quando eu quebrei o meu pescoço, estive entre a vida e a morte, é que eu fui lapidado em cima daquele leito, que eu fui tratado dentro daquele hospital quase 2 anos. É que eu fui realmente transformado. Nunca mais a minha vida foi a mesma. O que nos transforma é o juízo de Deus. O que fez aquela nação perceber que eles erraram não foi milagres extraordinários acontecendo nela, foi o juízo de Deus fazendo com que Jerusalém fosse sitiada 2 vezes, levada cativo, tudo destruído, e passaram 70 anos dentro de um cativeiro. Aí sim eles foram lapidados e transformados. Profeta que é profeta sabe discernir o tempo. A hora que é para profetizar juízo, ele tem que profetizar juízo, vai perder membro ou não, vai perder dízimo ou não, vai perder amizade ou não. Ele tem que saber a quem ele quer obedecer ou a quem ele quer agradar. Quando Pedro e João tinham ali participado de um grande avivamento, eles chegaram na Porta Formosa, dizendo para aquele homem: levanta-te e anda, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda. Aquele homem levantou, entrou no templo. Então Pedro e João foram perseguidos, aí foram levados para a cadeia. Aí falaram assim para eles: não temos com que condenar vocês, mas ou vocês param de pregar sobre esse Jesus, ou vocês serão colocados dentro do cárcere. E eles, diante da multidão, falam assim: porventura é prudente eu obedecer ao homem, ou é prudente obedecer a Deus? Melhor é obedecer e agradar a Deus do que agradar ao homem. Vocês não querem que a gente fale sobre Jesus, mas nós vamos continuar pregando, e se tiver que jogar na cadeia, que jogue. Se tiver que ficar nosso inimigo, que fique. Se tiver que sair desse templo, que saia. Mas eu tenho certeza do que eu falei, aquilo que o Senhor mandou. Profetizei aquilo que o Senhor mandou. Anunciei aquilo que estava no coração dele. Ou você se arrepende, ou você vai ver o grande juízo vindo para você ser trabalhado. E aí depois sim vai vir o arrependimento, porque você vai passar na moenda. Mas Deus está te avisando antes. Quanto que Deus avisou o mundo,
Se arrepende, se converte, igreja do Senhor, volte ao teu caminho, a sã doutrina. Só que o evangelho foi sendo liderado por homens que desviaram mais do que nos fizeram acertar. Mas vamos continuar aqui, ó. O juízo sempre começa, sabe por onde? Pela casa. Você vê que logo que deu corona, o que aconteceu? Logo as igrejas foram atacadas. O juízo sempre começa pela casa. Este é um princípio de ação do reino moral. No primeiro capítulo de Abacuque, Israel é julgado. No segundo, a Babilônia é julgada. E no terceiro, as nações são julgadas. Mas começou pela casa, começou por Israel, começou pelo povo de Deus. Logo começou a ser perseguido. Os pastores logo começaram a ser confrontados. As igrejas logo começaram a fechar as portas. Mas não se preocupe, o julgamento começa pela casa, mas não fica só na casa, porque o nosso Deus, ele pode até não ser adorado na Babilônia, mas ele ainda que manda nesse planeta e nesse universo. Ele pode até não ser adorado nas outras nações, mas ele ainda é o Senhor de todas as coisas. Ele começa o julgamento dentro da casa onde tem os filhos, mas o julgamento se estende a todo o planeta, a todo o planeta. Começou por Israel, começou pela casa, mas atingiu o mundo todo, a nível global. A nível global. Aleluia. Antes dos avivamentos de ordem mundial, causado pelos testemunhos de Anania, Misael e Azarias, lá naquela fornalha, foi revelado o sonho a Daniel, que foi revelado o sonho de Nabucodonosor. A gente vê que tem avivamento, mas antes do avivamento veio fornalha. Antes do avivamento veio perseguição, que todo mundo ia ser morto se o sonho não fosse revelado a Daniel. Antes do avivamento lá dentro da Babilônia com o rei Dário, teve Daniel na cova. Por quê? Porque não se corrompeu, porque falou que estava no coração de Deus, né? Nós temos que entender que nós somos chamados para nos conectarmos no coração de Deus. Foi num contexto de juízo e purificação que o Deus de Israel foi glorificado e conhecido por várias vezes em todas as nações do mundo. E tem muita gente, eu já falei para os amados irmãos, eu não sou contra os que fecharam, também não sou contra os que estão com a igreja aberta. Cada um sabe aonde que aperta o seu calo, né? Não estou aqui para, ele está certo. Não. Mas aqueles que continuaram, ou que continuam, ou que estarão de pé, é através da vida deles que o Senhor Jesus vai ser glorificado, é através da vida deles que muita gente vai ser impactada, é através da vida deles que o Senhor vai operar o sobrenatural, é através da vida deles que até aqueles que não creem vão abaixar a cabeça e vai falar assim: verdadeiramente o Deus de vocês é Deus, guardou vocês na pandemia e a cura ainda surgiu aí dentro, saiu aí de dentro. Então fica decretado que em nenhum lugar da terra se faça adoração a outro Deus, a não ser ao Deus de Israel.
Porque teve aqueles corajosos que não ligaram ser jogados na cova, não ligaram para receber nenhuma multa, não ligaram para ser jogado na fornalha e não ligaram pelo fato de que todos estavam sendo assassinados. Ele se colocou de pé, continuou de pé, caminhou de pé, porque sabe quem o chamou. Vamos continuar aqui, faltam alguns minutinhos só, irmãos. Aleluia. É que o assunto deixa a gente bem empolgado. Esse assunto, ele nos deixa bem empolgados mesmo. E nós temos que despertar. E não precisa de multidão, não. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Vamos lá? Chega uma hora em que Deus trata severamente com o nosso orgulho, com a nossa obstinação, nossas tradições, nossos pecados costumeiros, por mais que aparentemente estejamos bem espiritualmente. Todo tipo de segurança que descarta o quebrantamento e a humildade é uma armadilha que construímos para nós mesmos. Eu vou ler isso aqui de novo. Presta atenção. Chega uma hora em que Deus trata severamente, com juízo, com o nosso orgulho. Tecnologia agora que nós temos no mundo, ninguém nos abate. Quando construíram o Titanic, nem Deus afunda esse navio. Orgulho. Deus trata com as nossas obstinações, com as nossas tradições, nossos cultos religiosos, nossos dogmas e paradigmas, nossas leis, nossos pecados costumeiros que a gente coloca debaixo do tapete e vai empurrando com a barriga, por mais que aparentemente a gente esteja bem espiritualmente. Todo tipo de segurança que nós criamos, todo tipo de segurança que descarta o quebrantamento e a humildade é uma armadilha que construímos, sabe para quem? Para nós mesmos. Nós mesmos caímos nesse tipo de armadilha. Qualquer coisa que venha tirar a necessidade de dia após dia nós estarmos aquebrantados na presença de Deus, de nós nos humilharmos na presença de Deus, qualquer coisa que nos afasta disso é uma cilada, é uma armadilha, é uma emboscada construída por nós, por o nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pelo entendimento de achar que estamos numa posição tão elevada que essas coisas não precisam mais ser tratadas na minha vida. Eu já sou o cara, eu já sou ungido, eu já sou apóstolo. Porque isso daqui não precisa mais. Não. Quando nós temos a visão de que as pequenas pedrinhas não nos incomodam mais, é aí que a gente dá a topada e quebra a unha do dedão. Porque ninguém tropeça numa montanha. São as pequenas coisas que fazem a gente se ferir, se machucar, cair aonde não deveria ter caído. O que faz isso? São armadilhas que nós preparamos para nós mesmos. Deus estava chamando o povo a uma purificação, porém foi ignorado. Nossa, passamos o ano passado falando sobre esse tema. Santificação, purificação, santificação, purificação, santificação, purificação. Porém foi ignorado. Vez após vez os profetas tentaram avisar um povo ensurdecido e obstinado. A classe religiosa estava tão segura em si mesma que qualquer profecia nesse sentido era totalmente absurda. Desprezaram os verdadeiros profetas, igual estão fazendo hoje. Estavam tão acomodados com seu estilo de vida pecaminoso e religioso que seriam inevitavelmente pegos de surpresa. Estamos sendo pegos de surpresa, sim. Isso sempre acontece quando se pratica uma espiritualidade que tolera a imoralidade e a corrupção. Sabe por quê? Qual que é o chamado hoje?
chama as pessoas por uma espiritualidade rasa. Você não precisa se purificar, você não precisa quebrantamento, você não precisa se humilhar, você não precisa se converter. Hoje se vem para a igreja até por hobby. Todo mundo está indo, eu voltando. Bem, para depois do culto a gente ir para a festinha, depois do culto a gente vai para a cantina. Não se sai mais das nossas reuniões chorando e falando assim: eu preciso mudar, eu preciso ouvir a voz de Deus. Senhor, se eu não me converter, o juízo vai vir sobre a minha casa. Senhor, eu não quero mais essa vida que eu tenho levado. Essa mensagem me impactou. Não, você sai daqui agora com rindo. E uma mensagem, Deus falou comigo. É assim que você sai. Os altares não estão sendo usados para trazer a mensagem de Deus. Os altares estão sendo usados para trazer mensagem que conforta a alma, que afaga o ego, que faz as pessoas se sentirem bem. Não tem mais um confronto dizendo: arrependam-se, se purifiquem, se santifiquem. É hora de quebrantamento, é hora de buscar mais a face do Senhor, porque o juízo está vindo, a ira vindoura está vindo. Vai vir um processo aí que vai fazer uma purificação começando pela casa. Será que você quer que a tua casa passe por isso? Não, as mensagens hoje não trazem mais a realidade de Deus para a vida de ninguém. Traz concupiscência da carne. Deus vai te dar, Deus vai fazer isso, aquilo, outro, e a gente sabe, né? Vamos lá. Isso sempre acontece quando se pratica uma espiritualidade que tolera a imoralidade e a corrupção. O negócio é trazer o teu dízimo e a tua oferta e deixa que eu oro por você. Traz aí, deixa que... Vai indo, tá tudo bem. Mas não falha. Mas, o juízo tarda, mas não falha. Como Deus disse a Abacuque no capítulo 2, vamos ler, e o versículo 3, está escrito assim, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressará até o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Pensando bem, a obra maravilhosa de Deus foi, na verdade, maravilhosamente horrível. Na verdade, levou o povo para o cativeiro um monte de tempo. Um julgamento de espantar a todos. O povo foi saqueado. O templo que era tido como um amuleto que garantia a proteção divina foi arruinado. Os filhos foram levados aos cativeiros. Os muros e as portas da cidade queimados e destruídos. Ninguém acreditava que tamanha destruição e escravidão poderiam sobrevir. Todo o povo exilado numa terra estranha, com uma língua estranha e com deuses ainda mais estranhos ainda. Apenas dessa forma é que Israel aprendeu a dominar a idolatria que praticaram por tanto tempo. Aprenderam a abominar o que Deus abomina. Aprenderam a rejeitar o que Deus rejeita. E aprenderam a praticar o que Deus queria que eles praticassem. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Estamos vivendo um juízo de Deus e isso vai trazer aprendizado àqueles que se dizem ser da casa de Israel. Isso vai trazer uma nova realidade de que temos que viver um evangelho genuíno conforme está nas Escrituras.
Isso vai trazer uma realidade que vai confrontar a espiritualidade que muitos estão vivendo. Essa espiritualidade rasa, superficial, que não leva ninguém a ter o conhecimento do coração de Deus, a enxergar a realidade de Deus, a saber o que papai quer para que a gente faça aqui na terra. O primeiro tipo de incredulidade que Deus quer quebrar nas nossas vidas é em relação ao teu juízo. O juízo de Deus acontece e é para hoje, nós estamos vivendo ele. Mas cadê os profetas que profetizam juízo? Será que morreram todos? Porque na Bíblia ensina sobre isso. Mas a maioria dos profetas passa por cima disso e vai lá, se crer e obedecer, vai comer o melhor dessa terra. Deus tem vida e vida em abundância, né? Você vai plantar uma e Deus vai fazer brotar 100. Uma semente sua vai ser 1 por 100. Vem que Deus é bom, o diabo é que não presta. Mas se você não se converter, se você não se arrepender, se você não buscar, se você não consertar os teus maus caminhos, a tua terra sempre vai ser assolada, sempre vai ser castigada, o juízo vai ser algo que sempre vai estar na tua casa. Davi, quando errou, Deus falou assim: a espada do juízo será sempre em cima, sobre da tua casa. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, o primeiro tipo de incredulidade que Deus quer quebrar nas nossas vidas é em relação ao seu juízo. Aquela visão otimista e romântica da nossa religiosidade que nos torna insensíveis ao nosso pecado precisa cair por terra. Nosso conceito de prosperidade normalmente é falido. São atalhos que muitas vezes nos levam a perder a direção de Deus. Gostamos das soluções rápidas. Tudo que é solução rápida a gente gosta. Até que criou-se o micro-ondas para cozinhar mais rápido. Gostamos das soluções rápidas, milagreiras, no estilo micro-ondas. Mas isso contraria nossa própria natureza, que exige um processo para se desenvolver. Desenvolvimento, processo, os desertos da vida, para que o nosso caráter seja moldado, transformado pela mão do Eterno, e a gente tenha um acesso que nós vamos viver a realidade que papai vive, tem para cada um de nós, e trazer aquilo que Deus quer que a gente traga verdadeiramente. Quanto mais as pessoas se concentram nessas soluções momentâneas para resolver os problemas agudos e aliviar a dor, mais esta atitude contribui para piorar o caráter crônico da situação. Quanto mais pensamos que tudo que tem que dar do nosso jeito, quanto mais pensamos que tudo tem que ser do nosso jeito, mais surpreendidos seremos pelo tratamento de Deus. E eu disse, foi aqui que eu falei que Jesus, eu falei assim, céu aberto, Espírito desceu, ouviu a voz de Deus e foi levado para o deserto. Foi na aula passada? Processos na vida de Jesus, imagina na nossa, que somos cheios de carrapecho. Se Jesus, que nasceu santo, viveu santo, teve ministério santo, morreu santo, ressuscitou santo dos santos, teve que, quando o céu se abriu, desceu o Espírito, ouviu a voz, foi levado para o deserto, imagine nós. Quanto mais pensamos que tudo tem que ser do nosso jeito, mas nós vamos ser surpreendidos quando o tratamento de Deus vir. Não é fácil quebrar aquela falsa convicção
que Deus está conosco, quando na verdade estamos obstinados. As pessoas entram aqui com a vida com 300 nós, igual arame farpado, e o profeta diz: Deus é como? Contigo. Não, obrigado. Vamos lá, que nós temos 10 minutos, e eu quero ver se nesses 10 minutos eu dou aqui término a esse tópico. Ninguém acreditava que Jerusalém fosse entregue aos inimigos e levados para a terra da confusão. Babilônia, olha só, Babilônia, terra da confusão. Foram tirados de Jerusalém, lugar de paz, e levados para a terra da confusão, porque não entenderam o tempo profético, não entenderam que eles tinham saído da presença de Deus. E tem muita gente dentro da casa, mas que não é mais casa do Espírito Santo. Tem muita gente dentro do templo que não é mais templo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, eles estão dentro da casa, mas a intenção é errada. O coração é contaminado, é pecaminoso. As atitudes não provam que eles são verdadeiramente salvos. As atitudes não mostram que eles são transformados. Na verdade, o testemunho deles é pior do que o testemunho de uma pessoa que não tem a Cristo. E nós vemos pessoas, escandalizando o Evangelho, profanando. Ninguém suporta a ideia que o templo pudesse ser profanado e destruído, e seus vasos quebrados. A cidade santa humilhada, ferida e cativa. Quando Jeremias profetizava contra Jerusalém, isso era interpretado pelos líderes da nação como sacrilégio, um terrível absurdo. Mas, simplesmente, para a surpresa de todos, foi o que aconteceu. Eles não acreditavam porque estavam com o coração duro, mas era a realidade que estava no coração de Deus. Porque a realidade de Deus sempre vai vir de confronto à realidade que está no nosso coração. Nós sempre vamos ser confrontados com a palavra genuína que sai dos lábios do Senhor. Sempre vai ser palavra de confronto. Deus não quer que a gente permaneça, ainda que a gente esteja indo de bem a melhor. Ele ainda vai trazer uma palavra para que a gente não pare e continue avançando. Mas no caso de hoje em dia, as pessoas estão indo de mal a pior, e os profetas ainda levantam para profetizar que eles estão bem. Continua assim que Deus é contigo. Quando alguém vem falando isso comigo, João, como assim continua assim? Deus não quer que eu cresça mais, não? Continua assim que Deus é comigo? Não, isso daí não é de Deus, não. Agora, quando vem aquele, por mais que esteja bem vestido, por mais que eu tenha pregado a mensagem que deixou todo mundo impactado, Deus manda você buscar mais, você se arrepender, ora, jejua, te conserta, ainda tem coisa aí dentro que precisa ser arrancada. Meu irmão, amém, Deus, muito obrigado, papai, porque o Senhor me ama, está me corrigindo porque me ama, e eu preciso mesmo me consertar. Bobo é aquele que acha que já aprendeu tudo que tem que aprender. Bobo, tolo, idiota é aquele que acha que já se santificou o máximo que tem que se santificar, já se purificou o máximo que tem que se purificar. Esse daí é um tolo, esse daí vai cair de cara no chão, o juízo de Deus vai chegar e ele vai ser pego de surpresa. Pego de surpresa. 5 minutos, irmãos. Quando Jeremias profetizava contra Jerusalém, isso era interpretado pelos líderes da nação como sacrilégio, como um terrível absurdo. Mas simplesmente, para a surpresa de todos, foi o que aconteceu. Poucos homens como Jeremias, Abacuque, Ezequiel acreditaram nessa obra admirável. O povo inteiro estava enganado. Os líderes da nação estavam distraídos. Os sacerdotes estavam errados. É terrível pensar que Deus está, conosco de uma forma, quando Ele está de outra totalmente oposta.
As pessoas estão totalmente enganadas, pensando, Deus é comigo, só que Deus está de outra forma, totalmente diferente, trazendo juízo, e elas pensando que Deus está abrindo caminho, fazendo, acontecendo, né? Este é o maior trauma que alguém pode sofrer. Meu Deus, aí falta 5 minutos, vai dar. Este é o maior trauma que alguém pode sofrer. Ir para uma terra estranha. Permanecer num lugar que não é o lugar onde as promessas vão se cumprir. Aprender a ser um peixe fora d'água não é fácil. O processo de Deus mudar determinadas convicções erradas que temos é extremamente doloroso, dói mesmo, mas é necessário. Envolve muitas desilusões. O problema é que algumas desilusões matam não apenas as falsas convicções, como também as verdadeiras. Mesmo após o tempo prescrito para o cativeiro terminar, os exilados ainda permaneciam na inércia, gerada por tanta decepção e sofrimento. Aqui entra o segundo desafio profético. Então nós vemos que existem 2 desafios proféticos. O primeiro é levar o povo a acreditar no juízo, que o juízo vem, que a gente tem que se arrepender, se consertar, e o primeiro desafio é você receber, se conectar de uma maneira tão grande ao coração de Deus e trazer a realidade para a terra e falar, gente, vai vir juízo, vamos se arrepender, vamos orar, vamos nos consertar. Esse é um grande desafio, trazer o povo ao arrependimento. É um desafio do profeta, mas o profeta que é levantado por Deus, ele não teme desafio, ele vai até o final, ainda que tenham poucos do lado dele, ou ainda que seja só ele com aquela mensagem, ele tem convicção que aquela mensagem está vindo do coração de Deus, e é ela que ele vai pregar. E na quinta-feira nós vamos ver o segundo desafio do ministério profético, né? O segundo desafio de um profeta no tempo que nós estamos vivendo. Amém? Nós estaremos agora orando ao Senhor. Eu convido os amados irmãos a vos colocar de pé. Aleluia. Narriando kim dere passo e kendere bloga urrobobobondo kim darabanda darabiaxé mandariando kim debede kim darabasso e robondo kumini blá 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 urrabanda can arabiando. Senhor, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, nos lapida, nos transforma, nos toca, nos enche do Espírito Santo para nós termos uma conectividade com o teu coração. Nos levanta como profetas do Senhor nesta hora. Na que andou que te passa o rebonda